A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao vídeo. Aqui quem fala é o Edson Melo e estamos em mais uma videoaula para estar falando da nossa ferramenta, que é a Bíblia Sagrada. E eu estou aqui hoje com essa Bíblia católica. Quanto mais antiga for a sua tradução, melhor. E essa minha Bíblia católica aqui, ela é traduzida nas línguas originais com uso crítico de todas as fontes antigas pelos missionários capuchinos. E eu gostaria de deixar aqui para a nossa breve aula no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Na tradução católica, dos nossos irmãos católicos. Está escrito assim: Depois disse-lhes: Estas foram as palavras que vos disse, quando estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo quanto eu, a meu respeito, está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Amém? Vou repetir. Depois disse-lhes: Estas foram as palavras que vos disse, quando estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo quanto a meu respeito está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, essa nossa aula vai falar sobre a nossa ferramenta, que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Nós, nessa primeira videoaula, nós vamos falar dos 39 livros que está no Antigo Testamento. Certo? 39 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Em Gênesis tem 50 capítulos, em Êxodo 40 capítulos, Levítico 27 capítulos, Números 36 capítulos e Deuteronômio 34 capítulos. Esses 5 livros, eles são chamados de Pentateuco ou Torá para o hebreu, que significa a lei. Pentateuco quer dizer 5. Penta quer dizer 5 e teuco quer dizer rolos, ou seja, 5 rolos, que são os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Aí, logo após, vem Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, que, na verdade, para os hebreus, é um livro só. Então, para que os copistas, para que eles viessem levar esses rolos melhor e para copiar melhor, então eles dividiram em 2 livros. 1º Samuel e 2º Samuel. 1º e 2º por quê? Porque é livro. Então não é primeira, não é segunda. É 1º Samuel, 2º Samuel, porque é substantivo masculino. E esses livros, eles na verdade eram um livro só. A mesma coisa acontece com 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. Também era um livro só e foi dividido. Para quê? Para que nós venhamos ter um acesso melhor e saber procurar melhor na nossa Bíblia Sagrada. Porque, na verdade, Bíblia significa conjunto de livros, né? Biblioteca, conjunto de livros. Então, e depois vem Esther. A Bíblia no Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico. E algumas partes
em aramaico. Qual, irmão Edson? Esdras 4, 7 e 12. Daniel, capítulo 2. E Jeremias, capítulo 10. Algumas partes foram escritas em aramaico, né? Então esses são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Esdras, Neemias e Esther são chamados de livros históricos. Livros históricos. Os 5 primeiros são chamados de Pentateuco. Esses 12 são chamados de livro histórico. E vem os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então são chamados de livros poéticos. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel são chamados de profetas maiores. Por que eles são chamados de profetas maiores? Porque eles eram melhor do que os outros? Não. Pela quantidade de livro, pela quantidade de conteúdo que eles tinham, então por isso que é chamado de profeta maiores. Se tem profetas maiores, também tem os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é chamado os 12. Era um rolo só, chamado os 12, ou profeta menores. E dentro da Bíblia católica, na Bíblia que nós acabamos de ler, fazer menção, tem também os livros apócrifos, que é Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, livro da sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses são os 7 livros apócrifos. Eles não entraram na nossa Bíblia cristã. Foi feito um concílio, foi feito um canon, e esses livros não passaram. Por quê? Porque esses livros, eles entram em confronto. E a Bíblia, ela por si só, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então a Bíblia ela está toda em harmonia. Foi 40 escritores, cada um com uma cultura diferente, cada um com uma linguagem diferente, mas quando você pegar esses 40 escritores, todos eles entram em uma só harmonia. Mesmo não morando no mesmo lugar, mesmo não falando a mesma linguagem, todos eles entram em harmonia. E todos eles vão revelar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou em Lucas, capítulo 24, versículo 44, que Moisés, os profetas e os salmos, ou os escritos, falavam dele, faziam menção dele. O que é a lei? A lei é o Pentateuco, a Torá. Essa é a lei, os 5 livros. O que são os profetas que faziam menção de Jesus? Os profetas. É esse livro de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E os 12 profetas, que é o livro dos 12. Então esses são os profetas que falaram de Jesus. Jesus disse que fez menção dele. Então a lei, que é Moisés, os profetas e os escritos, ou os salmos, né? Que no caso seria Ruth, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações e Daniel. Por mais que Daniel ele seja profeta,
ele não entra no livro dos profetas para os judeus, no hebreu. Ele entra nos escritos. Então é isso que Jesus Cristo estava falando. Toda a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, os 39 livros, eles fazem menção de Jesus Cristo, né? Porque, como o apóstolo Paulo falou em Efésios 6, 17, que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, né? E essa palavra de Deus, ela é viva e eficaz. João vai dizer que o verbo, ou seja, a palavra, ela se fez carne e habitou no meio de nós. E quem é essa palavra? Quem é esse verbo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo. Então, o que a igreja tem que fazer? Examinar a palavra. Viver na palavra. Se alimentar da palavra, porque ela é o nosso pão. Jesus Cristo, a revelação da palavra. E ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, a palavra é pão, a palavra se fala, revela o próprio Jesus Cristo como o evangelho de Deus que veio ao mundo para salvar o mundo. E a palavra de Deus, quando ela é pregada, como o apóstolo Paulo diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então esses são os 39 livros do Antigo Testamento, né? Os 5 livros chamados a Lei, os 12 chamados livros históricos, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico são livros poéticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel são os profetas maiores e os 12 são os profetas menores. Os livros apócrifos, que são 7 livros, são Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, livro da sabedoria, Eclesiástico e Baruque, são o que não entrou na nossa Bíblia Sagrada. Amém?